Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe vocês grandiosamente. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Que Ele possa vir falar conosco hoje, sempre por intermédio da sua santa e transformadora palavra. Que Deus nos abençoe. O texto hoje para nossa breve meditação é um texto já bastante conhecido entre nós, os que me seguem. Diz assim: em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ler ali a partir do verso 9 hoje. Diz assim: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia, estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu quero dizer para você que me ouve e eu não sei o seu nome: levante-se, mate e coma. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Essa palavra eu sempre trago ela naquilo que diz respeito aos relacionamentos. E eu creio que eu já ministrei há muito tempo atrás essa parte do texto. O texto ele é riquíssimo em aplicações daquilo que nós temos para os nossos desafios diários, meus irmãos, daquilo que se refere aos relacionamentos, ao conviver, aos propósitos de Deus, ao que Deus tem estabelecido entre as pessoas. Eu gosto, sabe, quando o Senhor Jesus fala assim, onde dois ou mais de vocês estiverem reunidos, ali eu estarei. Há uma condição. Qual? Dois ou mais. Ali eu estarei reunido. E ele fala: o que ligarem no céu será ligado, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem aqui será desligado. Duas pessoas concordando, algo simples, no nome dele. Quando eles têm essa ideia de relacionamento entre eles, o nosso Deus é trino. Eles falam assim, no começo em Gênesis: façamos o nosso homem, ou o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, imagem de quê, meu irmão? De um relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um glorificando o outro. Você percebe isso ao longo das Escrituras. E é impressionante. E quero trazer hoje, com muito amor e carinho, esse texto para o nosso conviver, para o nosso viver. Diz assim, no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Oh, glória! Vocês já pegaram, né? Bom, eu quero dar aqui a minha humilde contribuição. No dia seguinte, irmão, que dia seguinte? O dia em que Cornélio teve uma visão e foi preparado para esse encontro. Já tinha mensageiros indo, sendo buscado, Pedro. E o que Pedro estava fazendo? Ia orar. Agora, eu sempre me pergunto, e o que Pedro, um homem já maduro na fé, estaria orando? Bom, homens maduros na fé, meus irmãos, oram sobre os propósitos, oram sobre a palavra de Deus. Na nossa relação com Deus, quando nós vamos crescendo em intimidade, nós sabemos que o Senhor gosta de ser Pai nosso que estais no céu, tratado como um pai que cuida carinhosamente de seu filho, suprindo todas as suas necessidades, guiando os seus passos imaturos para que não venham cair e se machucar. E eu tenho plena convicção de que Pedro orava por propósito. Por quê? Porque ele estava na casa de Simão, o leproso. Ele fazia a obra, estava ali pregando o evangelho do reino, fazendo com que essa mensagem de amor, as boas novas, chegassem a outras pessoas. Porque assim, quando ela atinge o nosso coração, ela explode no nosso peito com tanta vontade que nós queremos que as pessoas conheçam. E mais do que isso, eu quero trazer agora para vocês Salmo 20, versículo 7, porque ele orava e a palavra diz que uns confiam em carro, no Salmo 27, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. E ele andou com o nome do Senhor, Pedro andou com Jesus. E o que o Senhor Jesus ensinou para ele? Ensinou para ele em Mateus capítulo 6, no versículo 8, fala assim,
quando vocês pediram, o Pai de vocês já sabe do que vocês precisam. Então, enquanto ele orava, olha só, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu para orar. A resposta já estava chegando quando ele subiu para orar. Eu acho que alguém não entendeu. A resposta da oração dele já se aproximava para bater na porta dele. Você está orando, meu irmão, você está orando, minha irmã, está indo em sua direção. O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, fala que as bênçãos de Deus nos perseguirão. As bênçãos de Deus nos perseguirão. Elas nos perseguem, a bênção de Deus, irmãos. Nós não precisamos correr atrás dela, elas vêm atrás de nós. É assim, então eu quero declarar, as bênçãos de Deus vão te seguir dia e noite, sabe? Davi fala no Salmo 23, do versículo 5 e 6, ele fala assim, ó, bondade e fidelidade todos os dias da parte do Senhor me acompanharão, todos os dias. Então eu tenho certeza que já está perseguindo, a resposta da sua oração já está a caminho. Então somente acalma o coração. Mas olha, a palavra continua falando, era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou num êxtase. O que é um êxtase, meu irmão? É uma alucinação. Pedro ficou muito louco orando. Isso é verdade, meus irmãos. Pedro era vida louca, mas também ficou muito louco ali orando. Ele entrou num êxtase total e começou a ter uma visão. Mas repare o que a palavra fala. A palavra fala assim, ó. Era cerca de meio-dia. Meio-dia refere-se à parte mais quente do dia. E eu quero ler aqui com vocês um texto que eu já estou abrindo aqui na outra Bíblia. Irmãos, eu viro assim um pouco de lado, eu sei que às vezes dá uma... Mas é porque eu uso mais de uma Bíblia, tá? É para facilitar nas palavras. Meio-dia se refere ao deserto. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2... O Senhor fala que nos colocou no deserto para saber o que havia dentro do nosso coração, mas na verdade não é para saber o que havia dentro do nosso coração, porque ele já sabia. Era para que nós mesmos víssemos o que estava dentro do nosso coração. O que representa o deserto, Alisson? Um tempo de solidão que se vai transformar em solitude com Deus. Eu quero declarar isso na sua vida. A sua solidão se transformará em solitude com Deus. É naquele momento que nós aprendemos a ressignificar as coisas e ser resiliente, a dar valor ao que realmente importa. E a palavra fala isso, ó. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome, natural, já tinha passado o tempo da fome. E toda vez que a palavra a Bíblia associa a palavra à fome, ela associa de uma forma, como que eu vou falar para vocês? Na questão, lembrar para vocês, Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E é impressionante essa perspectiva. Por quê? Porque o Pedro estava com fome e a comida já estava sendo preparada. Mas quem está no deserto, meu irmão, sente muita fome e muita sede. E toda vez que essas palavras fome e sede vêm, elas vêm de maneira espiritual a falar para nós. Por quê? Bem simples, irmãos. É uma questão bem simples de tudo aquilo que estava sendo feito. Só pode procurar o Senhor Jesus quem está com fome de alguma coisa. Nós chegamos a Ele quando nós estamos dependentes. E é por isso que nós fomos do deserto, porque nós verificamos que o nosso coração sentia fome de alguma coisa. Alguma coisa que nós não valorizamos no meio do percurso, que deu problema. E nesse próprio versículo ali capítulo de Deuteronômio, capítulo 8, ele traz algumas informações bastante com relação à fome para nós. O Senhor Jesus, quando ele foi para o deserto, em Mateus 4, a palavra fala que ele foi levado ao Espírito pelo deserto para ser tentado por diabo, mas o diabo só se apresentou depois que ele teve fome. E em Mateus capítulo 13, quando fala das sementes plantadas entre os espinhos, fala justamente depois que se apresenta as dificuldades, elas não conseguiram por passar por entre as raízes, que eram os espinhos, porque não houve perseverança. Por quê? Porque foi dado ali os prazeres desse mundo. Eles começaram a se deleitar pelos prazeres desse mundo. Então, muitas vezes nós estamos com fome, mas nós estamos nos deleitando, nem é com alguma coisa que é pecado, mas só identificar
aquela fome que é eterna em nós, que só o Senhor pode matar quando nós passamos pelo deserto. E por isso Moisés escreve aqui, ó, no capítulo 10, ele fala: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham cuidado, olha só, olha o aviso, tenham cuidado, irmão. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje eu lhe ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morados. O que ele está falando, meu irmão? Que Deus quer dar aquilo que a nossa alma tem saciedade. Todo mundo precisa de alguma coisa. Ana, por exemplo, chorou amargamente no primeiro livro de Samuel para que Samuel nascesse. Aquela mulher tinha uma fome, uma sede dela, e era expressado o amor de Deus no filho, no milagre do filho, fazendo aquele ventre gerar. Mas Moisés traz essa vontade para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos até o mundo colher aquilo só que Deus pode dar. São pequenas satisfações que tiram a fome. O que eu estou falando? Hoje, por exemplo, eu estava lá no meu cabeleireiro, o Marcelão, e eu sempre uso aqui, e ele, em determinado momento, ele saiu para ir na padaria. Só que eu já tinha lanchado. Não tem problema nenhum me lanchar, tem? Eu já tinha lanchado, ele trouxe umas brosas e ele insistentemente queria que eu comesse. E aí, às vezes, a pessoa até pergunta se a gente está de jejum, que não era o caso. Eu não estou fazendo jejum esses dias, eu sempre faço. E aí a importância do jejum. Mas perceba que eu não comi porque eu já tinha sido saciado. E em Lucas, capítulo 6, nessa mesma sermão do monte que ele fala da justiça, ele traz a palavra de uma forma diferente. Ele fala assim, ó, no versículo 6, Lucas 6, 21, ele fala: bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Mas no versículo 25, ele dá justamente uma ordenança contrária, justamente para aquelas pessoas que têm se satisfeito com, por exemplo, o Alisson comeu hoje um pão com manteiga aqui em casa e poderia ter desfrutado da broa, que era melhor lá do Marcelão. Bom, e aí o que aconteceu? Ó, ali no versículo 25 fala assim, ó: ai de vocês, eu sempre tenho medo quando a palavra vem com ai primeiro, fala assim, ó: vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Irmãos, é um ciclo, a qual o próprio Senhor nos colocou para que nós tenhamos, sabe, padecemos da dependência dele e dos propósitos da vida dele. Então é por isso que ele nos coloca no deserto, justamente para nós sabermos o que tem valor para nós, que é aquilo que somente ele pode dar para nós. Compreende isso que eu falo para vocês? Compreende toda essa situação? Ele fala, quando o Senhor Jesus é tentado, ele fala assim, ó: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, da palavra de Deus, o que vem, meus irmãos, são propósitos estabelecidos na eternidade. Para cada irmão, ele tem um propósito específico. Eu sempre falo isso. Não descarto o alimento natural, mas às vezes vai ser necessário nós padecermos um pouco do alimento natural para que nós tenhamos valor à coisa certa, porque nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vão acontecer naturalmente a partir do momento que nós alinhamos ao propósito de Deus. É poderoso isso, né? Eu creio que Deus está nesse momento, sabe, destronando pensamentos errados, pensamentos errôneos sobre a vida e sobre o sofrimento no coração de muitas pessoas. Eu estou pregando aqui para pessoas que passam por um escaldante deserto e não conseguiram ainda enxergar a beleza dele. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm visto o sofrimento como um castigo de Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm visto com um olhar diferente. Mas eu falo, meus irmãos, mesmo em meio ao deserto, eu descobri que o deserto é uma bênção depois que eu comecei a sair dele. Por quê? Porque eu vi o Deus que me fortaleceu em todo o tempo lá. Os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Compreende o que Pedro estava fazendo? Olha, e o que aconteceu no meio da fome dele? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol a ser baixado pelas quatro pontas. E lá tinha tudo, meus irmãos, toda sorte de répteis, fala. Mas o que é o lençol para Pedro, meus irmãos? Jesus, quando morreu em Mateus capítulo, se eu não me engano, 28, isso, o Senhor Jesus faz questão de deixar uma mensagem para Pedro. O lençol significava uma mensagem, porque
entre o seu servo e o seu senhor. Na cultura hebraica, o lençol dobrado significava para o servo assim: eu voltarei. Quando ele estava satisfeito, porque ele tinha acabado de comer, ele amassava todo o lençol assim e jogava fora. Quando ele chega no túmulo do Senhor Jesus, ele vê o lençol dobrado, ele fala: eu voltarei, e remete à volta do Senhor Jesus. Ou seja, ele estava vivo. Toda a promessa que sai da boca de Deus, toda a palavra que volta da boca de Deus, Isaías 55 antes, a minha palavra não volta para mim vazia, antes ela faz tudo o que lhe apraz. E a palavra fala que tinha toda a sorte de répteis e aves e animais. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu quero repetir isso para quem entra no teu coração. Infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel. Ele vai te cumprir tudo que você está fazendo e ele vai te dar delícias que estão guardadas só para você. Para sua alma que está sedenta, para sua alma que está com fome. Ele tem a saciedade que você precisa. Somente Ele. Mas perceba, e aí chegamos no cume da mensagem. Então, uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Levante-se, mate e coma. Levante-se, meu irmão. Deus não vai dar nada para você se você estiver prostrado. Todos os milagres de Jesus, em Marcos capítulo 2, ele fala para aquele paralítico que é levado pelos 4 amigos: levante, pega a tua maca, que significa não esqueça de onde eu te tirei, quando você estiver satisfeito. Levante, pega a tua maca e ande, todos os seus pecados foi perdoado. Deus não quer ninguém prostrado. Levante-se, fala-se de uma postura que nós devemos ter. Eu sei que às vezes é difícil se levantar, mas Deus está te entregando hoje força em teu coração para se levantar. Mate, irmão. Matar fala justamente de matar o velho pensamento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que se faz nova todas as coisas velhas ficaram para trás. É matar o velho homem. Mate aquilo que tem te impedido de seguir. Faça, obedeça a palavra. Ame a Deus obedecendo aquilo que Ele tem colocado dentro do teu coração. Eu sei que Deus já tem falado com você na questão do propósito. Então obedeça, mate e coma. Aleluia. Coma, meus irmãos. É o desfrute. A cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Coma. Deleite-se. Salmo 23, versículo 4. Prepara-me uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos. Ele faz questão que seja na presença de quem te humilhou, de quem te envergonhou. Vamos ver a tua alegria. Vamos ver o teu sorriso. Mas eu quero terminar com um versículo que eu guardei com todo carinho para, trazer esperança ao nosso coração, porque o Alisson também vive isso. Olha, eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Irmão, não importa, o que Deus mandou você fazer. Saiba que durante todo o processo, todo o deserto, Ele tem te sustentado. O Deus que manda você atravessar o deserto, Ele te acompanha durante todo o deserto até a terra prometida. O Deus que te liberta do Egito e te coloca no deserto para provar o teu coração e arrancar as impurezas, Ele te acompanha e nunca te deixa só. E mais do que isso, Ele promete algo bom, uma terra que mana leite, mel, que tem tudo aquilo que você precisa. Mas é necessário caminhar sobre uma promessa, e eu quero deixar essa palavra para vocês hoje. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Que diz assim: terminar algo é muito melhor do que começar. Em algumas versões, o fim é melhor do que o começo. A paciência é melhor do que o orgulho. Tenha paciência consigo mesmo. O orgulho fala de fazer com a própria mão. Não, quando vier as dificuldades da vida, não se deleite com as coisas do mundo que tiram a nossa fome e a nossa sede de justiça vinda da parte do Senhor. Tão somente espere. Eu sei que a nossa alma grita às vezes, mas o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Levante-se, mate e coma. Prepare-se, viva o novo,
e desfrute o que Deus tem para você. Que Deus abençoe a vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.